Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que vai ao ar toda quarta-feira e retorna em algumas rádios também no final de semana. E que está no ar no YouTube através do nosso podcast Papo Saudável. Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa muito querida, até porque ele também é irmão de um dos dentistas nossos que trabalha na Dental Clínica de Natal, que é o Alessandro Brito. Alessandro, que é formado em farmácia, o homem gosta de estudar, foi formado em farmácia, depois foi fazer medicina. Hoje ele trabalha na SAMU, ele trabalha na UPA e ele trabalha também na UTI daqui de Açu, né? E a SAMU, Alessandro, é nessa região toda, né? Sim. Então, por favor, dê as boas-vindas aos nossos ouvintes e depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Sim. Agradecer a oportunidade e o convite, né? A gente aí já tem uma relação de muito tempo, você é meu dentista desde jovem. Fala isso não, rapaz, eu tô ficando velho. Os cabelos estão caindo. E vamos bater esse papo aqui e conversar. Vamos sim. Alessandro, que por sinal, o Dr. Rogério, o maluco, meu amigo, que eu gosto muito, ele disse pra mim que você é uma das pessoas mais humanas que ele já viu, né? Em relação à medicina. Sim. Isso é, na minha opinião, uma grande dica, porque hoje a gente está num mundo tão cheio de frieza, e quando a gente percebe alguém que se aproxima e que se importa com o paciente, isso é tão bom, né? Então, antes de mais nada, eu quero lhe dar os parabéns até por isso também. Mas, Alessandro, me fala um pouco mais sobre a SAMU. Como é que está sendo essa experiência na SAMU? Giovanni, eu faço parte do SAMU tem aproximadamente aí 2 anos. Sou médico. Quando a gente, para explicar, quando a gente entra no SAMU, a gente faz um processo seletivo. Então, o SAMU, a equipe do SAMU, ela é toda treinada e constantemente a gente é recertificado para poder continuar prestando aquele serviço. Perfeito. Então, para você entrar no SAMU, você tem que ter um tempo mínimo de formado, tem que ter um tempo mínimo de experiência na urgência e emergência, comprovadamente, e alguns cursos. Então, você faz o trabalho, né, mediante tudo isso aí. Então, você primeiro faz todo esse processo, que vai desde a questão de fazer realização de provas, né, escrita e também provas práticas, e a prova propriamente dita ali, aquele como se fosse um simuladão, né, do que a gente mais pega aí no decorrer do nosso serviço. Eu tenho treinamento tanto para ser médico intervencionista como médico regulador, né? Nós temos esses 2 tipos de profissionais dentro do SAMU, aquele que recebe a chamada, né, que vai conversar com você no telefone, e ele que vai determinar e dizer, esse caso aqui é para uma equipe de suporte básico, esse aqui é para uma equipe de suporte avançado. E também médico intervencionista, que é hoje praticamente o que eu faço, que é o médico que fica ali na ambulância. Aí eu gostaria até de tocar nesse ponto agora, que você falou sobre o médico que recebe, e muitas vezes ele consegue resolver sozinho. E eu queria tocar num ponto, uma ferida aí, né? Que a nossa população, a gente tem muita gente, ou pelo menos sempre teve, bastante mal educados, de ficar passando trote, ligando, dizendo que tem um problema e fazendo com que uma ambulância do SAMU, que poderia estar prestando um atendimento em algum lugar, corre para um lugar e aquele lugar não tem absolutamente nada. Sim, isso existe ainda, Alessandro? Existe, infelizmente, né? Ainda temos essa má prática, né? De acontecer alguns episódios dessa natureza. Inclusive aqui mesmo na nossa cidade, no ano passado tivemos uma ocorrência dessa. Por vezes o colega já consegue identificar quando é um trote ou não, mas por vezes não. Então despende uma equipe um tempo, e o ano passado nós tivemos uma situação parecida com essa aí, à medida que uma pessoa realmente estava precisando, foi passado um trote e a equipe teve que se deslocar para uma determinada situação. Quando chegou lá não tinha nada, né? Ficou rodando, tentando procurar, porque você confia na informação, né, fidedignamente ali, porque é uma vida. Então, até aquele desenrolar de realmente identificar que nada estaria acontecendo, que seria realmente um trote, por vezes acontece realmente por questão de maldade, ou às vezes até
questão de infantilidade, de pessoas mais novas, etc., achando que é uma brincadeira mesmo. Fazer isso, a gente perde minutos preciosos com relação ao atendimento de uma pessoa que realmente precisa. Mas isso é um crime, na verdade, né? Um verdadeiro crime. Porque... Exato. Por lei, hoje em dia, isso é... Nesse caso, a pessoa que realmente precisava conseguiu ser atendida a tempo? Conseguiu. Pelo menos isso, né? Então, aí nesse caso, você tem algum tipo de estatística nesse sentido? É possível consertar, quer dizer, resolver certos problemas somente por telefone num determinado percentual ou... Não vou saber precisar estatisticamente, mas sim, é possível. Né? Quando o médico regulador ele atende esse chamado e ele identifica, por exemplo, por vezes um familiar que está ali com uma pessoa vomitando ou uma pessoa com febre, então uma certa orientação só nesse sentido aí, dá um analgésico, ver como é que está evoluindo o quadro, se precisar vai até o pronto atendimento, para não despender, né, de sair uma equipe ali que a qualquer momento pode ser acionada por algum quadro de gravidade, para uma coisa que a gente considera, nesse caso, uma sintomatologia leve e simples. Quando vocês saem na ambulância, né, já para resolver, seria o intervencionista, né? Sim, assim? sim. Nesse caso, quais são as coisas mais comuns, os procedimentos mais comuns que vocês pegam isso? Infarto, o que é que seria? Geralmente, quando a gente é acionado, ou é para uma determinada situação em loco, né, na questão de rua, ou então transferência de pacientes também, acontece muito. Então, um paciente, por exemplo, que aconteceu de ter um infarto, deu entrada numa unidade de pronto atendimento, numa UPA, e precisa ser deslocado para um centro de referência para fazer o cateterismo, né? Tá. Então, a gente vai lá, é acionado, pega esse paciente e leva até determinado hospital que é capacitado para fazer isso. E por vezes a gente pega o paciente mesmo na rua ou no domicílio, situações diversas, como parada cardiorrespiratória, acidentes, convulsões e por aí vai. O tempo de atendimento, se alguém liga para a SAMU, quanto tempo depois normalmente chega uma ambulância? Você tem condições de me dizer mais ou menos isso? Geralmente é muito rápido, entre a gente receber o acionamento e a gente sair. É rápido. Né? Então, creio que em 10 minutos a gente recebeu o acionamento e a equipe já está em movimento em destino ao local. Entendido. Né? Eu acho que vocês são verdadeiros heróis, eu quero dar os parabéns a vocês aqui, mas vamos lá, vamos em frente. Vamos falar um pouco mais agora também sobre a questão da UTI, que você também trabalha na UTI. Trabalho. Me fala um pouco dessa experiência da UTI. Cada um tem o seu gosto e a sua peculiaridade, né? Eu, quando me formei, me identifiquei muito com isso da questão da urgência e da emergência, né? Eu brinco com o pessoal que eu gosto do moído, o pessoal que trabalha comigo, o pessoal da equipe, sempre quando eu estou nos plantões, aquela brincadeirinha, lá vem o pé frio, porque realmente nos plantões, geralmente meus plantões são bem movimentados, vamos dizer assim. Também trabalho aqui na UTI do Regional de Açu, né? Comecei na época do Covid, né? Aqui nós tínhamos a UTI, a unidade semi-intensiva. Então, a partir desse momento, entrei na escala da UTI e desde lá estou aí. Temos hoje uma UTI com 10 leitos, né? Temos basicamente um perfil de paciente mais idoso, que manejamos mais questões de infecções graves, né? As famosas sepsis, né? E estamos tentando aí ajudar da melhor forma e como podemos com a estrutura que a gente tem. E na UPA, qual a diferença, por exemplo, do paciente que vai para a sala vermelha da UPA, e você poderia até explicar um pouco para nós sobre essa sala vermelha, e para UTI? É bem... No contexto da UTI daqui, por exemplo, a sala vermelha daqui, da UPA, são os pacientes que a gente considera pacientes críticos. Então, um paciente aqui na sala vermelha da UPA que está infartado, ele também pode estar ao lado de um paciente que está com uma infecção grave, uma sepsemia, né? Na UTI aqui já é diferente. Por quê? Porque a UTI ela tem um manejo de um certo perfil de paciente. Então a gente não adianta aceitar um paciente que ele tem uma característica que a gente sabe que vai precisar, por exemplo, de realização de um exame de tomografia para a gente poder seguir com ele, seja numa suspeita de um AVC hemorrágico ou não, que para a gente poder determinar qual vai ser a conduta dele, se vai precisar ter uma abordagem cirúrgica ou não,
precisa daquele exame, então a gente não consegue manejar esse paciente inicialmente aqui. Então, primeiro ele tem que passar por esse exame de rastreio, que aqui na cidade não tem, né? Nós temos tomógrafo, a cidade mais próxima é Mossoró. Então, por exemplo, vou citar aqui, paciente com um quadro suspeito de AVC. Foi a Mossoró, tomografou. A gente vê que é um AVC hemorrágico, esse paciente ele não tem condições de chegar para a nossa UTI, porque a gente não tem um perfil e não tem a equipe profissionais no momento adequados para manejar. Precisa de um setor onde tenha centro cirúrgico com neurocirurgião, que hoje aqui o mais próximo é Mossoró. Então, assim, na UPA nós podemos ter esses dois perfis de paciente no mesmo ambiente. Aqui na UTI a gente já tem um perfil mais traçado, um perfil realmente mais voltado mais para o nosso contexto. Entendo. A gente tem umas certas limitações de aparelho, seria isso então em relação sim, ao UTI, né? sim. Nós não temos o quê? Tomógrafo, a parte de hemodiálise também não tem lá, né? Tem. Hemodiálise já temos. Temos a parte mesmo é mais exame de imagem e a questão do recurso humano mediante alguns profissionais que realmente é mais voltado para o grande centro. Entendi, né? Uma equipe multidisciplinar que está faltando no caso. Isso é basicamente assim, no sentido de patologias bem mais graves, né? Tá. Como eu estou colocando. A hemodinâmica não dá para a gente ter uma hemodinâmica em cada hospital, assim, é mais centralizado. Entendo. Então você inicialmente é como o colega que está na ponta, ele identifica aquilo, faz o diagnóstico, então é um infarto que realmente preciso agora abrir a artéria desse paciente. Tá. Então ele tem que ir para Mossoró, entendi. porque é centralizado isso aí. Aí trabalha tudo em conjunto então, né? Trabalha em conjunto. Você está no meio do redemoinho, você trabalha em conjunto, Aí nesse caso também, isso daqui para Mossoró, o tempo é o suficiente para... O suficiente. E geralmente... Casos graves desses, aciona o SAMU e geralmente a gente consegue chegar com um tempo bem tranquilo para realizar alguns procedimentos. Me conta alguns dos casos que você acha pitoresco, assim, que aconteceu, seja na SAMU ou mesmo na UPA. Acho que a SAMU tem umas histórias aí interessantes, né? O que é que você acha? Fala aí. Tem... Quando você é médico intervencionista e você trabalha na rua, geralmente acontece isso de você ter alguns casos bem interessantes, seja casos interessantes no sentido da medicina mesmo, de você chegar para uma investigação, até como casos corriqueiros engraçados, né? De a gente encontrar pessoas que estão desacordadas e na verdade não estão desacordadas, né? É questão fazendo, vamos dizer assim, popularmente, aquele piti, né, devido a alguma situação. Geralmente a gente encontra isso muito relacionado a questões de relacionamentos, né? Seja homens ou mulheres, né? Entendi. Fingem desmaio, fingem demência, fingem sintomas que quando a gente chega ali, que a gente já tem um treinamento e consegue identificar, a gente vê que não tem nada... Isso, doutor? Diga aí. É muito mesmo do feeling do olho. Né? E alguns testezinhos que a gente pode fazer vitais, né? rapidamente ali. Quando a gente olha e vê aquele paciente realmente que está fingindo um desmaio, vê ele bem corado, vê com sinais vitais, a gente percebe o pulso amplo, bom, respirando bem, pressão boa. Aí a gente dá vontade de dizer crie vergonha. Olha um pouquinho com mais cuidado para, né? E assim vai. E com certeza deve ter a situação inversa também, né? Pessoas que de repente vocês vão tratar, que as pessoas ao redor pensavam que era super simples e de repente vocês encontram coisas mais complexas, né? Isso. Então assim, na dúvida, sempre ligue para um 192 e peça pelo menos um esclarecimento, né? Na dúvida, não brinque, né? A gente brinca aqui com essas situações, mas realmente o profissional, ele bem treinado, ele que é realmente capacitado para identificar isso aí. Eu tô só totalmente do lado de vocês, assim, da parte de saúde. A gente, inclusive, lá junto ao Batida, teve uma época que a gente conseguiu levantar alguns fundos para ajudar um pouco a parte da UPA, da UTI. Compramos algumas coisas para lá e a gente ficou muito feliz com isso. Mas a gente sente que ainda é um esforço muito pequeno e a gente pode perceber que algumas pessoas, e me corrija se eu estiver errado, mas elas podem ajudar também, não precisam despender dinheiro, não precisam fazer nada disso, só precisam não sobrecarregar os profissionais que já estão bastante sobrecarregados. Sim. Então aquela pessoa que quer fazer uma chantagem emocional com um familiar, por exemplo,
e que para isso quer usar toda uma estrutura de saúde que poderia estar sendo usada em outro momento, por favor, deixa isso de lado. Você não precisa necessariamente, por exemplo, ir lá na UPA só para conseguir um atestado para não ir trabalhar, por exemplo, né? Isso acontece muito também. Me fala um pouco disso, por favor, doutor. O serviço hoje de saúde, o serviço público de saúde, ele tem a porta de entrada mesmo da urgência e emergência, que seria os pronto-socorros, a unidade de pronto atendimento, mas também tem a unidade básica de saúde, né? Hoje, se a gente pegar 80%, 90% talvez dos pacientes que a gente atende no pronto atendimento, seriam pacientes que no momento ali, eles poderiam ser atendidos tranquilamente na unidade básica de saúde. Interessante. E isso que sobrecarrega muito o serviço, tanto por questão de onerar com relação à demanda de medicação e de profissionais, principalmente, né? A gente tem que lembrar que os profissionais ali também são humanos. A gente tá ali porque gosta, sim, mas hoje, devido ao déficit do sistema da gente público de saúde, a demanda de pacientes ela é muito grande. Então, você imagine aí, como tem algumas cidades aí que é um médico só, num pronto-socorro, atendendo a em torno de 100, 150 pessoas em 24 horas. Então, se você for aí friamente olhar, isso é uma coisa desumana, porque o paciente ali, a mente dele, quando ele chega para atender aquele paciente 100, não vai ser a mesma coisa daquele primeiro paciente do dia. Então, a gente tem problemas, todo mundo, e às vezes acontece de você realmente estar muito fadigado em alguns atendimentos, e por isso, por vezes, tem algum probleminha ou outro com relação a isso. Eu quero dar os parabéns a todos os profissionais, eu já falei isso em relação ao SAMU, mas a todos os profissionais que nos prestam esse tipo de atendimento. Você vai na UPA, na UTI, você é sempre muito bem recebido por essas pessoas, e muitas vezes a gente sabe de histórias que são até muito desagradáveis, de pessoas que tentam ser agressivas, né, na UPA sim. E tal. Não é? E isso é muito desumano para com a pessoa que está se doando para você. Normalmente numa situação como essa, um plantão, você tem que dormir lá, né? Quer dizer, dormir não, que você não consegue dormir. Então, sendo bem sincero, a gente não consegue dormir. A gente tem o revezamento, mas não chega a ser aquele sono. Você repousa um pouco, por vezes não consegue. Eu, particularmente, o pessoal até reclama muito porque eu sou daquele que eu gosto de estar ali dentro olhando. Então, enquanto eu não resolvo uma situação, eu não consigo estar tranquilo ali no plantão. Então, basicamente, é muito difícil eu particularmente, como repousar. Como é que funciona a UPA e a SAMU aqui em Açu? Quer dizer, na realidade, é meio como para a região, né? Eu creio que tanto a UPA... A SAMU a gente já sabe que é a região, né? São quantas cidades? Hoje, atualmente, se eu não me engano, são 12 cidades pactuadas. Essa daqui da nossa, né? É o PA Sul. E a UPA também recebe muitos pacientes de outras cidades, né? Ou não? Por vezes. A UPA ela é para ser municipalizada, mas a gente entende que a questão aqui do Vale, por vezes, tem algum paciente ou outro que vem mesmo, ou seja, por questão de desconhecimento, achar que... Porque antigamente o regional ele era porta aberta, né? Tinha o pronto-socorro municipal lá e quando foi inaugurada a UPA, descentralizou isso aí. Então... ou seja, por questão de desconhecimento, vai para a UPA, ou por questão, às vezes, também de algum pedido de socorro, outro de um colega que esteja em uma unidade aí que não tem um certo suporte, e a gente pode ajudar de alguma forma, e a gente recebe esse paciente para tentar manejar da melhor forma. Aí o paciente que vai para a UTI do regional, ele é direcionado a partir da UPA ou de outras cidades? Como é que funciona isso? Pronto, nós temos hoje em dia tudo via sistema. Existe um sistema hoje chamado Regula RN, que esse sistema tem um médico da ponta, por exemplo, o médico da UPA, ele avalia, pega o paciente, insere, discriminando o que aquele paciente tem. O Regula, o médico regulador, olha, vê e determina. Esse paciente é perfil X. Perfil X se cabe no Hospital Regional de Açu. Direciona. Caso lá o colega que esteja no plantão da UTI veja, realmente esse paciente é perfil da gente, vai avaliar. Tem leitos para receber, não tem, como é que tá, tem suporte, não tem equipe, não tem. Tudo isso a gente pesa na hora de aceitar um paciente. Então, quer dizer que na nossa UTI, provavelmente a gente teria pacientes de outras cidades totalmente diferentes, né? Porque aquele era o perfil daquela UTI. Isso, temos. Por vezes recebe um paciente, vamos dizer assim, lá da tromba do elefante, Apodi,
Pau dos Ferros. Por quê? Porque é o perfil da gente. Tá. Então é mais fácil a gente aceitar ali e deixar uma vaga no hospital que tem, Sim. por exemplo, um perfil de maior complexidade para uma Sim. situação que Sim. seja próxima dessa cidade do paciente, Sim. mas que a vaga esteja disponível caso alguém precise. Perfeito. E em relação à UPA, a SAMU, né? Vocês têm quantas ambulâncias? Aqui em Açu hoje nós temos 2 ambulâncias, são 2 equipes 24 horas, uma de suporte avançado, que é composta por um condutor, um médico e um enfermeiro, e uma de suporte básico, que é composta por um condutor e um técnico de enfermagem. Certo. Aí isso pode ser acionado para qualquer uma dessas cidades. Qualquer uma dessas cidades. Acidentes na estrada, tudo Qualquer isso a UPA, a SAMU vai. Vai, e também o SAMU ele tem um trabalho muito bonito. Recentemente a gente teve a necessidade de ir à Fortaleza, né? Uma paciente com uma demanda muito importante de Mossoró, que estava internada em Mossoró, e precisou ir rapidamente para entrar numa fila de transplante em Fortaleza, porque no estado não faz transplante hepático. Então houve essa necessidade e a gente saiu daqui, foi pegar essa paciente, foi deixar em Fortaleza. Então, caso tenha necessidade, o SAMU também tem essa flexibilidade. Entendi. Qual a cidade mais distante da nossa região, dessas 12 cidades que a SAMU, que fica baseada aqui em Açu, atende? A gente pega praticamente de Lages para cá, Mossoró para cá e Porto do Mangue para cá. Então, creio que seja Porto do Mangue. 70, 80 quilômetros, né? Basicamente isso. Mas essa distância é suficiente para vocês atingirem numa boa, né? Atinge. Eu digo com uma certa rapidez e, consequentemente, ser eficiente. Isso. Depende muito da situação. Na minha cabeça, eu não sei se eu estou sendo já exagerado, mas eu acho que deveriam ter mais ambulâncias e mais pontos de... Sim, porque a população sempre vai aumentando, né? Então, assim, provavelmente o serviço ele deve ir se ramificando e ampliando. Já tem aí estudos, conversas, né, de bastidores que vamos ter mais uma equipe aqui na região. Seria muito bom, porque, na verdade, eu estava mais ou menos há uns 5 ou 6 anos numa cidade lá nos Estados Unidos chamada Fort Lauderdale. E eu estava com um carro alugado, e estávamos eu, o André, e tinha um amigo nosso atrás, ele disse, vem uma ambulância ali, sai do meio, ele passa por cima. Eu disse, como assim? Ele disse, sai do meio. Eu saí, ele passou, né? Ele disse, aqui existe uma situação muito interessante. As ambulâncias, elas ficam posicionadas enquanto estratégicos. Né? De forma que se alguém chamar, a hora da chamada registrada, se passar de 5 minutos que alguém chega lá, o estado é processado. Fantástico, né? É uma situação de sonhos. Claro, numa situação como essa está difícil de acontecer no Brasil, porque o Brasil não investe tanto nisso, né? Eu acho que não é culpa dos profissionais de saúde, é exatamente o oposto, é a falta de se investir mais em mais ambulâncias, em mais estrutura. E eu soube de alguém que até tinha deixado meio de lado, achava que nem era tão importante a SAMU, que eu acho que isso aí é outro crime, alguém pensar uma coisa dessa, né? Que a SAMU é prioridade básica, na minha opinião, para a saúde da população. Eu acho que esse tripé aí, UTI, UPA e SAMU, que você faz parte, eu acho que tem que funcionar e tem que ser incentivado, não é isso? E a população tem que ter o conhecimento, porque por vezes você só vê realmente na mídia a questão mais denegrindo a questão da imagem, né, dos serviços. Sim. Isso é uma cultura nossa, né, do normal, país. Infelizmente. De que o que é bom a gente não valoriza tanto, mas aquela situação X que acontece esporadicamente, que é uma situação delicada, é que repercute e ganha. Meu amigo, já terminamos o tempo, aqui a coisa voa rápido. Rápido mesmo, né? Eu gostaria que você dissesse suas palavras finais para os ouvintes, se despedisse deles, para que logo depois eu volte e feche. Por favor, muito obrigado. Eu que agradeço, Giovana, a oportunidade, satisfação estar aqui e poder conversar um pouco. Agradecer ao pessoal, eu sou nascido em Açu, né? Saí de Açu para me formar. Retornei, gosto muito da cidade, gosto muito de atender aqui, porque termina quando você atende alguém aqui, você sempre conhece, ou quando não conhece, alguém conhece você, porque o pessoal aqui já diz, você é da família de fulano de tal, você é filho de fulano de tal,
Então, assim, é muito gratificante a gente estar aqui Manuel hoje. E Tânia. Que esse cara disse, rapaz, quando olha, ele disse, você é a cara do seu pai, sabe? E eu tenho que dar um abraço aqui pra eles, porque senão eles me matam. Tânia, principalmente, quando vier por aqui, né? Mas é muito gratificante estar aqui hoje, podendo ajudar, de certa forma, aqui a população na cidade onde eu nasci e cresci. É uma honra que você esteja aqui. E sabendo que no futuro, pelo que eu sei, vai ser um futuro cirurgião. Né? É o que você está pretendendo fazer aí, que Deus te abençoe nisso. Pessoal, eu quero agradecer aqui ao Alessandro, super Alessandro. Não dá para chamar o tempo todo de doutor Alessandro, não, porque eu tirei os dentes de leite dele uma vez. É verdade. Então, assim, eu tô ficando velho dessa história, não dá para contar muito isso, não. E eu quero agradecer, que é um amigo também, amigo de toda a família, na verdade. E dar os parabéns de novo, né? E agradecer pela sua vinda aqui. E dar os parabéns a todo mundo que trabalha aí na UPA, Dr. Rogério, por exemplo, né? Na SAMU e na UTI, tá? Parabéns a todos vocês merecem muito. E qualquer coisa, vocês entrem em contato conosco na Dental Clinic, qualquer sugestão de entrevista, perguntas, 999-816640. Fiquem com Deus, um forte abraço. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.